O que é a obsolescência programada? Olha esse smartphone, lançado em 2012. Percebe que a bateria veio separada do aparelho? Agora, olha esse, lançado em 2021. A bateria já vem dentro do celular e você não tem acesso a ela. Pode parecer uma diferença boba, mas isso diz muito sobre o nosso sistema econômico e talvez sobre o futuro do planeta. No início da década de 1920, o mercado de automóveis nos Estados Unidos estava chegando próximo à saturação. A maioria das pessoas que tinham interesse e condição econômica para ter um carro já tinha comprado o seu. Isso preocupava os executivos da General Motors, a GM, que previam uma queda acentuada nas suas vendas. Em 1921, a indústria de químicos DuPont se tornou sócia majoritária na GM e apontou Pierre DuPont como novo CEO da companhia. Por conselho do executivo Alfred Sloan, Pierre decidiu usar as tintas que a empresa já produzia na lataria dos carros. E foram aí que surgiram os carros coloridos que parecem tão comuns para nós hoje em dia. A ideia de Sloan era que a cada 3 anos fosse lançada uma coleção de carros com novas cores para incentivar aqueles que já tinham carros a adquirir um novo, mesmo que o seu antigo ainda funcionasse e que não houvesse nenhuma grande diferença tecnológica em relação à coleção anterior. Sloan chamou isso de obsolescência dinâmica. Hoje essa estratégia é conhecida por outro nome, obsolescência perceptiva, e pode ser facilmente reconhecida nas indústrias da moda, tecnologia e automobilística. Como quando um novo iPhone ganha uma câmera a mais que você provavelmente nunca vai usar, mas torna fácil reconhecer que é a última versão, pelo menos até o ano que vem. Ou quando você deixa de usar uma roupa que ainda está nova, mas que tem cara de ser de uns 3 verões anteriores. Não demorou muito para que empresários inventassem formas mais nocivas de obrigar as pessoas a gastarem mais, através de uma verdadeira teoria da conspiração que começou na indústria de lâmpadas. As primeiras lâmpadas incandescentes foram criadas e comercializadas no século XIX, mas tinham um tempo de vida bem curto. A lâmpada de Thomas Edison, produzida com um filamento de carbono, podia ficar acesa por apenas algumas dezenas de horas antes de queimar. Com a invenção de lâmpadas com filamentos de metais como tungstênio e dos bulbos preenchidos com gases nobres como argônio, o tempo de vida médio de uma lâmpada já chegava a aproximadamente 2.000 horas na década de 1920. Como esperado, isso começou a afetar a venda das empresas da área, e foi a empresa alemã Osram que decidiu agir. Em 1924, organizou um encontro entre representantes das principais indústrias da área, incluindo Philips, General Electric, Tungsram, Associated Electrical Industries, Companhia de Lamps e Tokyo Electric. Lá, assinaram um documento que daria origem ao cartel Phibus, batizado em homenagem ao deus romano da luz. O Brasil não ficou de fora. Desde 1921, o país já contava com uma subsidiária da GE no Rio de Janeiro que entrou no rolo. Oficialmente, o documento se chamava Convenção para o Desenvolvimento e Progresso da Indústria Internacional de Lâmpadas Elétricas Incandescentes e tinha como objetivo garantir e manter uma qualidade uniformemente elevada, aumentando a eficácia da iluminação elétrica e o uso da luz em benefício do consumidor. Na prática, os participantes concordaram em diminuir a vida útil das lâmpadas para um máximo de 1.000 horas de uso. Para fazer isso, não bastava simplesmente fazer produtos de baixa qualidade. As lâmpadas precisavam queimar consistentemente na hora certa. E os engenheiros e cientistas das empresas tiveram que dedicar tanto estudo e esforço para fazer isso, quanto faziam antes para aumentar o tempo de vida. Para garantir que nenhuma empresa buscaria uma vantagem sobre as outras ao fazer lâmpadas mais duráveis, todos os participantes tinham que regularmente enviar amostras para um laboratório central na Suíça que aplicava multas aos fabricantes que excedessem a cota. O cartel funcionou. De acordo com os próprios registros, eles conseguiram baixar a vida útil média de uma lâmpada incandescente de 1.800 horas em 1926 para 1.205 horas em 1934. E as vendas aumentaram. Em 1926, o cartel vendeu 335,7 milhões de lâmpadas no mundo. Apenas 4 anos depois, esse número subiu para 420,8 milhões de lâmpadas em um ano. O
O fim do cartel Phoebus veio apenas em 1940, quando a Segunda Guerra Mundial tornou difícil manter as relações entre empresas de países que estavam em lados opostos da guerra. Mas o legado da obsolescência programada se manteve até hoje. Se você acha que a obsolescência programada é uma relíquia do século passado, achou errado. De acordo com o relatório da Umweltbundesamt, a agência ambiental do governo alemão, a porcentagem de eletrodomésticos que precisam ser trocados em 5 anos ou menos aumentou de 3,5% em 2004 para 8,13% em 2013. Alguns casos notáveis na última década mostram que as empresas se tornaram ainda mais engenhosas na hora de limitar a vida útil de um aparelho. Em 2016, pouco tempo depois do lançamento do iPhone 7, o sistema operacional dos aparelhos da Apple recebeu uma atualização. Os donos dos aparelhos das linhas 6, 6S e 7 passaram a relatar problemas com a bateria, com aparelhos desligando sozinhos quando chegavam a 30% da carga. No ano seguinte, análises de performance dos aparelhos foram postadas no Reddit, mostrando que os aparelhos atualizados estavam mais lentos. Ainda em 2017, a Apple admitiu ter intencionalmente desacelerado os aparelhos que possuíam baterias velhas, com carga baixa ou expostas a baixas temperaturas para prolongar sua vida. Vale lembrar que o iPhone 6 foi lançado em 2014, então as tais baterias velhas tinham no máximo 3 anos. O caso foi parar em vários tribunais. E até o momento da escrita desse roteiro, a empresa já foi condenada a pagar uma multa de 25 milhões de euros na França, outra de 500 milhões de dólares na Califórnia e outros 113 milhões em Washington. Outro caso que foi parar nos tribunais foi o das impressoras. Em 2010, a HP recebeu 3 multas por programar as impressoras para dizer que os cartuchos estavam vazios, mesmo ainda tendo tinta, e por usar tinta colorida junto da preta sem o conhecimento do consumidor. Em 2017, as empresas Epson, HP, Canon e Brother foram condenadas pelo mesmo motivo na França após denúncias do grupo Halte à l'obsolescence programmée. A prática não é nova. Em 2007, a agência certificadora alemã TÜV Rheinland já havia emitido um relatório de eficiência das impressoras das marcas Epson, Lexmark, Canon, HP, Kodak e Brother, onde mostravam que o desperdício de tinta podia chegar a até 64%. Além do falso aviso do cartucho vazio, o relatório também destaca cartuchos coloridos que são inutilizados quando apenas uma das cores está vazia. Outra forma comum de diminuir a vida útil de um aparelho é dificultar ou impossibilitar o reparo de equipamentos com defeito. Algumas formas de fazer isso já são tão comuns que nem costumamos pensar nelas como uma forma de obsolescência programada. É o caso das garantias que perdem a validade se o reparo não é feito por lojas autorizadas, ou das peças de reposição que são tão caras que te convencem que é melhor comprar um aparelho novo. Mas existem estratégias mais complexas e vamos usar a Apple como exemplo mais uma vez. Parece que essa empresa atingiu a maestria em todas as formas de sabotar os próprios produtos. Os aparelhos da Apple usam um tipo especial de parafuso chamado pentalobe, que só pode ser aberto usando uma chave de fenda produzida pela empresa. Isso é feito com o objetivo de impedir que os consumidores e oficinas não autorizadas consigam abrir os aparelhos. Se a pessoa conseguir abrir o aparelho, pode acabar dando de cara com uma armadilha. Existem cabos posicionados de maneira que são facilmente rompidos se a pessoa não for cuidadosa no processo. Okay, I think I Para completar, muitas peças são presas umas às outras com grandes quantidades de cola, para impedir que apenas uma delas seja trocada. Tudo isso para garantir que até a troca de uma simples bateria só possa ser feita em lojas especializadas. I just can't get this thing to shut. Like, how hard do they want to make it? A empresa também usa processos judiciais para garantir seus interesses, como no caso norueguês Henrik Huseby. Henrik estava comprando telas de smartphone recondicionadas para a sua loja em Ski, uma cidade de menos de 30 mil habitantes na Noruega. Como algumas dessas telas eram originalmente de aparelhos da Apple, a empresa o processou, alegando falsificação.
Em 2018, o caso foi julgado a favor de Henrik, mas a Apple apelou e levou o caso para a Suprema Corte norueguesa, que deu ganho de caso para a empresa em 2020. Henrik foi condenado a pagar 23 mil euros. Nos últimos anos, movimentos sociais lutando pelo direito ao reparo surgiram ao redor do mundo, exigindo uma legislação que obrigue grandes empresas a garantir que os consumidores tenham meios de consertar os equipamentos que compraram. Mas isso já gerou resistência por parte das empresas. Em 2019, e-mails da Apple, tinha que ser, foram divulgados como parte de uma investigação antitrust e mostraram que a equipe de relações públicas da empresa não estava sabendo como criar uma estratégia de comunicação positiva para a empresa que pudesse ser conciliada com a campanha de lobby contra os direitos ao reparo que a empresa mantém nos Estados Unidos. A obsolescência programada também pode ser observada no mundo dos softwares. Não é raro ver versões mais antigas de um software que são incapazes de abrir arquivos criados em versões mais recentes, mesmo que essas não tragam grandes diferenças nas funcionalidades. Outro exemplo pode ser visto quando essas novas versões exigem máquinas cada vez mais potentes para que possam ser usadas sem problemas, mesmo não oferecendo nada de muito novo em troca. O custo da obsolescência programada vai muito além da nossa conta bancária. Ela também alcança o meio ambiente. Se os produtos são feitos para ser jogados fora, não deveria ser surpresa que a prática leva lixo, muito lixo. De acordo com um relatório do Fórum Econômico Mundial, em 2018 foram produzidas aproximadamente 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico no planeta. Isso daria para encher mais de 2.000 navios de carga médios, e a expectativa é que, se nada for feito, até 2050 o número suba para 120 milhões de toneladas por ano. Apenas 20% desse lixo recebe tratamento adequado. A maior parte acaba sendo levada para países pobres, onde acabam em lixões sendo manuseados por trabalhadores informais e crianças sem a proteção adequada. Para complicar mais, esse tipo de lixo contém muitos componentes tóxicos que oferecem um risco grave ao meio ambiente e à saúde das pessoas. Eles incluem os metais pesados, como o chumbo e o mercúrio, que podem causar problemas neurológicos, e os fitalatos, que são cancerígenos e podem causar malformações em fetos. A obsolescência programada também pode contribuir para a emissão de gases estufas e, consequentemente, para as mudanças climáticas. Isso é ainda mais grave naqueles produtos onde o maior impacto ambiental vem de sua produção e não de seu uso. Hoje, 90% das emissões de gases estufa de um computador ocorrem na sua produção ou na extração dos recursos necessários para produzi-lo. O uso durante todo o seu ciclo de vida corresponde a apenas 10% das emissões. No caso desse tipo de produto, aumentar o seu tempo de vida, consequentemente reduzindo o número de aparelhos produzidos, traria enormes ganhos para o meio ambiente. Além dos computadores, outros produtos nos quais as emissões se concentram principalmente na fase de produção são as roupas, com 60% a 70% das emissões, e os smartphones, com 95%. Também temos que lembrar que os recursos naturais necessários para a produção desses eletrônicos não são infinitos e podem acabar bem cedo. As reservas conhecidas de índio, elemento químico necessário para produzir a tela sensível ao toque de smartphones e tablets, podem acabar já na década de 2030. Isso que ele é o 11º no ranking de elementos em risco de abastecimento elaborado pelo Levantamento Geológico Britânico. Tem outros 10 elementos que a gente corre um risco ainda maior de ficar sem. Entre eles estão o cobalto, necessário para a produção de baterias, o germânio, usado nas fibras ópticas, e o galho, usado em circuitos eletrônicos. Além disso, muitos desses elementos são obtidos a partir de minerais de conflito, minerais normalmente comprados de países onde acabam financiando guerras civis e abusos contra os direitos humanos. Por exemplo, 60% do cobalto no mercado internacional é obtido na República Democrática do Congo, que emprega rotineiramente o trabalho infantil. A Anistia Internacional já ligou várias empresas, incluindo a Sony, Apple, Volkswagen e Microsoft, ao uso de minérios de zonas de conflito. A obsolescência programada apenas garante que continuará existindo uma demanda para o uso desses minérios.
A obsolescência programada é inseparável do capitalismo, e isso quem diz não são apenas os comunistas, mas também os próprios capitalistas. Em uma entrevista para a revista The Economist, em 2009, o guru do marketing Philip Kotler diz que muito da chamada obsolescência programada são apenas as forças de mercado de uma sociedade livre agindo. E não é de hoje que esse discurso existe. Só para citar alguns exemplos. Em 1928, antes mesmo do termo obsolescência programada ter sido criado, o pioneiro estadunidense do marketing Justus Frederick já escrevia que era necessário induzir as pessoas a comprar cada vez mais produtos, não para que elas os usassem, mas para movimentar o comércio. Por falar em terminologia, a própria expressão obsolescência programada foi criada por Bernard London em um artigo publicado em 1932, onde ele apresentava a estratégia como uma solução para tirar os Estados Unidos da crise econômica iniciada em 1929. O designer industrial Brooks Stevens declarou em 1960 que toda a indústria de eletrodomésticos é baseada na obsolescência programada e que qualquer um que saiba ler deveria saber disso. E o escritor canadense Gilles Slade argumenta no seu livro Made to Break, feito para quebrar numa tradução livre, que a obsolescência programada serviu como uma arma econômica usada pelos Estados Unidos para derrotar a União Soviética na Guerra Fria. Eles gostam mesmo de coisa que quebra. Em um artigo escrito para Jacobin, o sociólogo Razmik Korhayan, professor na Universidade de Bordeaux, na França, explica a relação entre o sistema capitalista e a obsolescência programada. A competição entre capitais privados gera uma necessidade de produzir cada vez mais para gerar cada vez mais lucros. Significa que a produção existe não para suprir as necessidades humanas, mas sim para enriquecer as empresas. A obsolescência programada surge junto com o marketing como uma das estratégias para criar uma necessidade artificial para esses produtos. O problema é que um planeta com recursos finitos não aguenta essa necessidade de crescimento infinito. Para que o tenham, precisamos de uma nova forma de economia onde a produção seja guiada pelas necessidades reais das pessoas e não pelas necessidades artificiais do mercado. E isso não vai acontecer num sistema capitalista. Ou seja, não precisamos trocar de computador, celular ou carro. Precisamos trocar de modo de produção. O roteiro do vídeo que você acabou de ver foi escrito pela Sofia. Ela está sempre arranjando novos lugares para falar de ciência. E sempre que ela faz alguma coisa nova, ela avisa lá no Twitter. Então, se você quer ouvir ela falar de ciência e às vezes de outras coisas também, pode seguir ela lá, @lentevermelha. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e, claro, para homenagear quem ama. Hoje a gente vê aí o Daniel acompanhado do amor da sua vida, a Satela, para quem ele dedica a mensagem que segue. Aonde quer que estejamos, para sempre. Beijo, gente. Valeu!